você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. A gente está aqui com muito prazer, gravando a última edição 2020 do Privatizar faz mal ao Brasil. Já vou logo dizendo que espero por vocês aqui a partir de janeiro, para a gente dar continuidade aqui a esse belíssimo trabalho que o Núcleo de Formação e Política Sindical tem desenvolvido no Sindipetra RJ. A gente já conseguiu aí chegar aos mais de 60 programas pela Rádio Petroleira, e é sempre um prazer estar aqui encontrando com a sociedade, com as pessoas que estão aí no movimento, para a gente poder estar desenvolvendo aqui o debate. É uma honra hoje a gente estar fazendo esse último programa aqui com a presença do Aurélio Fernandes. Ele é do Comitê de Solidariedade à Revolução Bolivariana e atua no Centro Rui Mauro Marini, é militante nos Círculos pela Revolução Brasileira, historiador e professor da rede estadual. Tudo bem, Aurélio? Como é que vai? Tudo bem, olha, agradeço muito o convite, esse trabalho de vocês é fundamental. Se existe uma coisa que hoje está na ordem do dia, é a batalha das ideias, a necessidade da gente estar aí combatendo, esclarecendo, informando, para que a gente possa enfrentar esses tempos sombrios aí, que nós estamos atravessando. Sim, com certeza. E a gente também tem aqui a presença, pela segunda vez aqui no nosso programa, do Luiz Eduardo Mergulhão, que é professor de Sociologia da Rede Estadual e de História da Rede Municipal, graduado pela UERJ, é integrante da Associação Cultural José Martí. Olá, tudo bem, Mergulhão? Como vai? Tudo bom, tudo bem? Tudo bem, Rosa, Aurélio, Luiz, é um prazer estar aqui. E vamos lá, novamente, fazer uma discussão sobre a América Latina e todos os temas atuais que são deveras importantes, como o Aurélio falou, nessa necessidade que nós temos da chamada batalha de ideias para construir um projeto alternativo para o Brasil também. Sim, haja tema e haja tempo, para tudo isso. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje. E a gente também está aqui, eu vou anunciar a participação da Paula Becker. Ela é uma chilena carioca, como ela mesma se apresenta, porque ela está com um pé no Chile e outro aqui no Rio de Janeiro. É psicóloga, participante da Assembleia Territorial da Praça de Bogotá, que faz parte do movimento que começou em outubro passado. Becker também desenvolve um trabalho na área de saúde mental e ocupacional no Hospital Público de Santiago e é uma ativista na luta antimanicomial e antipsiquiátrico. A Paula está com problema no Chile nesse horário, porque ela está numa cidadezinha pequenininha, e aí lá eles fecham, com muita saúde. Acho isso ótimo. Falei para ela que eu bato palmas lá para eles descansarem um pouquinho. É uma das características que nós podíamos ter, Maravilhoso. Eu me lembro que quando eu conheci Belém, eles ainda faziam isso lá, mas eu até fui pesquisar aqui, eles aboliram, para poder, claro, o trabalhador não pode descansar nem meia hora, que dirá 2, 3, como eles faziam em Belém. Então, era o último resquício no Brasil disso daí, Em Minas também eles faziam no interior. Aí ela está lá, assim, nesse momento, tentando ver se ela consegue a internet. Se ela conseguir, a gente fala aqui com ela e vai abrilhantar, com certeza, o nosso programa. E a gente também está com a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Luiz Mário é um dos coordenadores, idealizadores desse programa. Queria aproveitar e agradecê-lo, por tudo que ele desenvolveu durante esses anos aí nesse programa, não só com a falação dele, com a participação dele no programa, mas também com toda a indicação de convidados, do núcleo, agradecer ao núcleo todo de política e formação do sindicato que esteve atuando aqui no Privatizar faz mal ao Brasil. Como vai, Luiz Mário? Tudo bem? Tudo bem, Rosa. É a honra que eu recebo o Aurélio, o Mergulhão novamente, mas acompanhado por Paula Becker e outros convidados que talvez até consiga chegar. Direitos humanos na América Latina até a América Central. É importante se falar nesse tema, e também tem a ver com privatizações no nosso continente americano. E tem nexo também com a campanha de Privatizar faz mal ao Brasil, que está em curso, aceleradíssimo, e qualquer hora nós não teremos Petrobras, não teremos Eletrobras, não teremos serviços públicos, e o Chile já passou isso por 20 anos. Nós já estamos caminhando a passos largos para que aconteça a mesma coisa aqui no país. E isso é uma derrota para a nossa sociedade, para o nosso povo. Então, sejam bem-vindos ao programa. A palavra de vocês é um programa democrático, um programa para o povo. O outro convidado que nós teríamos aqui, inclusive confirmamos, era o Gabriel Rumba, que é do Jacaré, aqui é uma pessoa
da liderança, né, sobre direitos humanos também do movimento nas favelas e periferias, né, nesses quilômetros aqui urbanos, né, onde a gente tem tanto problema nessa área toda de vulnerabilidade. Também estamos aqui, talvez, né, ele consiga participar aqui conosco. Eu gostaria de lembrar que a gente está aqui na resistência, né, fazendo o programa todos de casa, todos no isolamento, longe do estúdio, onde a gente tem, né, fisicamente, pelo Sindipetra RJ, na cidade do Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, né, há 10 anos a Rádio Petroleira no ar, mas além dela, inclusive, estar fora do ar nesse momento por questões de internet, a gente também tem produzido, né, os programas aí com bastante dificuldade, não podemos dizer que não é, porque a gente sabe que, além da maioria do povo brasileiro não ter acesso à internet, nós que temos um serviço péssimo, que foi privatizado, a telefonia brasileira, e cada vez pior e cara, né? Uma das mais caras do mundo. Mas hoje não é o nosso tema, esse não é o nosso tema, então eu vou passar aqui, por favor, Aurélio, né, para você fazer uma primeira fala aqui, um primeiro relacionamento aqui com os nossos internautas, por favor. Bom, eu acho importante, nesse momento, na América Latina, as eleições que ocorreram na Venezuela. Eu tive a oportunidade de ser observador eleitoral, né, do processo venezuelano, foi em 6 de dezembro, para a eleição da Assembleia Legislativa Nacional. Era uma Assembleia Legislativa Nacional com uma hegemonia da oposição, e da oposição mais fascista que havia na Venezuela. A Assembleia Bolivariana, a Assembleia Nacional, ela simplesmente se colocou em desacato em relação aos outros poderes, né? Chegando ao ponto, num determinado momento, autoproclamar o seu presidente, né, da Assembleia, presidente da Venezuela, se contrapondo ao governo legitimamente eleito pelo povo do Nicolás Maduro. Essas eleições eram fundamentais para a retomada do processo democrático, né, participativo na Venezuela. Obviamente, foi profundamente combatida pelo Cartel de Lima, que inclui Brasil, Peru, Colômbia, enfim, vários países que não têm a menor possibilidade de cobrar nenhum tipo de compromisso democrático ou de direitos humanos da Venezuela, pelas suas próprias realidades. Quer dizer, hoje a Colômbia talvez seja o lugar na América Latina, talvez no mundo, que mais se mata lideranças sociais, lideranças políticas, lideranças de movimentos populares. Não só se mata, como se prende. Ontem mesmo nós recebemos uma denúncia da prisão de 3 companheiros do Congresso dos Povos, que, por sorte, não foram assassinados. E a notícia mais comum é o assassinato e não a prisão, né? E na Venezuela, muito pelo contrário, você teve todo um processo de diálogo com a oposição. Um setor da oposição resolveu participar do processo eleitoral, né, e outro setor se colocou completamente contrário e apostou no boicote a esse processo eleitoral. Eu fiquei muito impressionado, não era a primeira vez que eu ia à Venezuela, eu fui à Venezuela em 2006, em outro momento histórico, né, com a presença do Chaves disputando o processo eleitoral. Eu fui como observador eleitoral nas eleições presidenciais. Já me chamou muito a atenção naquele momento como é o processo eleitoral e a garantia de legitimidade, né, do processo eleitoral na Venezuela. Eles usam, né, são os 2 únicos países na América, talvez eu acho que está no mundo, né, que usam urna eletrônica, é o Brasil e a Venezuela, sendo que a Venezuela tem um diferencial fundamental em relação ao processo no Brasil. Na Venezuela, as urnas eletrônicas têm voto impresso, então é possível você fazer, né, uma auditoria do voto físico, né? Não existe a impossibilidade de fazer essa auditoria. No caso do Brasil, você não tem essa possibilidade. Você faz uma auditoria porque foi enviado, né, de voto virtual pela máquina para a justiça eleitoral. No caso da Venezuela, uma outra característica diferenciada é que lá você tem um poder eleitoral autônomo, né? Além do poder executivo, legislativo, judiciário, você tem o poder cidadão e tem o poder, né, eleitoral com autonomia para tocar o processo eleitoral. Para vocês terem uma ideia do quanto essa oposição, né, na Venezuela, que se recusou a participar do processo eleitoral,
terrorista, fascista, eles explodiram, destruíram um depósito de urnas eletrônicas no início do ano passado, né? E aí, obviamente, o Conselho Nacional Eleitoral teve que reestruturar todo o processo e reconstituir essas urnas eletrônicas. Por um lado, foi positivo, foi ruim por causa do bloqueio, houve muita dificuldade, mas, por outro lado, eles fizeram urnas mais modernas, com mais acessibilidade, né? O processo eleitoral lá todo utiliza o método biométrico, a pessoa chega, tem a biometria, quando ela sai da ferradura eleitoral, que eles chamam, né, do processo eleitoral, ela vai e coloca de novo o dedo, né? Ela vai na tinta, fisicamente, e coloca no livro, ao lado da sua assinatura, a sua impressão digital. Então, você pode comprovar que a pessoa que usou a biometria é a mesma que votou e é a mesma que assinou. Então, você tem aí já dos, né, uma das possíveis auditorias que são feitas aí. A votação foi uma votação muito rápida, né, apesar de votarem para deputados, o número de deputados eleitos lá aumentou esse ano de 160 e poucos para 277. Houve uma série de modificações por orientação, inclusive de observadores eleitorais, de outros processos, no sentido de, além da lista nominal de candidatos independentes, você manter o voto de lista. Então, havia uma dupla votação aí, lista aí, nominal. São cerca de 20 milhões de eleitores. À medida que vai passando os anos, vem aumentando significativamente o número de eleitores na Venezuela. É importante, né, a gente perceber e ter claro que o voto na Venezuela ele não é obrigatório, ou seja, a pessoa se inscreve para ser eleitor e ela vota caso ela queira ou não. Ela não tem nenhuma sanção caso ela desista ou opte por não participar do processo eleitoral. Então, são cerca de 20 milhões de eleitores. Nessa eleição, houve uma dificuldade muito grande de conseguir, né, observadores internacionais, houve uma pressão muito grande, né, do cartel de Lima, dos Estados Unidos, da União Europeia, no sentido de não haverem observadores eleitorais, né, na Venezuela, uma dificuldade, inclusive, para chegar à Venezuela. Eu mesmo tive uma certa dificuldade para chegar, vários companheiros tiveram dificuldade de chegar, mas conseguimos chegar a tempo. Foram cerca de mais de 200 observadores internacionais e mais de 1.500 observadores nacionais. Eles diferenciam os veedores internacionais, que não têm o poder para intervir no processo, dos observadores nacionais, esses sim que, com autonomia e soberania, podem, inclusive, denunciar a falta de lisura, algo que aconteça, denunciar algo do processo. Bom, as eleições ocorreram de uma forma tranquila, né? Houve uma participação expressiva de amplos setores da estrutura do Estado, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas garantindo a segurança, as milícias contribuindo com a biossegurança, ou seja, os locais de votação completamente seguros por essa questão da pandemia. Porém, uma das denúncias, entre aspas, que foram feitas pelo cartel de Lima, pelos Estados Unidos e tudo mais, foi a baixa participação da população no processo eleitoral. Quer dizer, houve uma abstenção de 70% dos eleitores, sendo que apenas 31% parece que participaram efetivamente do processo eleitoral. É uma visão enviesada, né? Algumas lideranças e o próprio CNE levantaram uma questão interessante de que, na realidade, 20 milhões de venezuelanos se inscreveram para participar do processo eleitoral e participaram, sendo que 70% optaram soberanamente por não votar. Deixaram na mão dos outros 30%, né, decidir em relação à Assembleia, né, às eleições da Assembleia Nacional, porque o voto não é obrigatório, né? É uma característica do processo eleitoral venezuelano de que cerca de 30% da população normalmente se abstenha, não participa do processo eleitoral. Isso é uma
questão cultural, né? Somente eleições que existem um enfrentamento quase que plebiscitário, você vai ter uma participação um pouco maior, mas sempre gira em torno dos 30% de abstenção. As eleições majoritárias normalmente são muito mais concorridas, né? Isso não é só lá, no mundo inteiro isso acontece. E nas eleições parlamentares, quando não existe, e foi o caso agora, em que a maior parte da oposição boicotou, se recusou a participar, falou que não ia participar, que não ia votar e tudo mais, participou não votando, né? Esse nível de abstenção aumenta. A última vez que a oposição teve esse comportamento foi em 2005, e o número de abstenção foi, inclusive, maior, né? A participação foi em torno de 25% em 2005, 25,26% em 14 milhões de eleitores. Somente 3.604 eleitores votaram. Nessa eleição foram 6 milhões. Né? Em 2010, a mesma coisa, teve uma participação, mas mesmo assim o número mas aí houve enfrentamento, né, entre a oposição, né? E em 2015, quando a oposição ganhou uma maioria relativa, né, na Assembleia, uma diferença pequena de percentual de votos, né, houve a participação de 71% da população, mas foi uma eleição extremamente polarizada, foi quase que um plebiscito, né, nesse momento. A diferença foi de 56% a 41%, né, da oposição, 56% da oposição, 40% de votos para a situação, e era em torno de 167 vagas. Então, isso já é uma tradição, e ninguém naquela época, né, questionou esses 30% de exclusão, como não se questionou a Costa Rica esse ano. Teve eleições na Costa Rica e apenas 24% participaram. E olha que eu não estou colocando aqui, não levantei aqui uma questão, duas questões centrais aí que ocorrem hoje na atual conjuntura na Venezuela, que é o bloqueio econômico brutal que a Venezuela sofre, de acordo com um camarada cubano que eu conheci na Venezuela, em alguns aspectos mais dura do que é feita sobre a Cuba há 50 anos, porque no caso de Cuba a União Europeia não tem consenso em relação ao bloqueio, e aí alguns países furam o bloqueio, e no caso da Venezuela não. No caso de Cuba, alguns países europeus furam o bloqueio. No caso da Venezuela, nenhum país europeu fura o bloqueio. Então, o bloqueio na Venezuela tem sido muito mais duro nos últimos anos. E a pandemia, que, obviamente, as pessoas, se elas têm a opção de não votar, né, então elas não votam, elas não saem para votar em virtude do medo de pegar o vírus e tudo mais, por mais que haja biossegurança. Da mesma maneira que é importante colocar, né, aqui no Rio de Janeiro nós tivemos aí uma abstenção que beirou, né, os 45%, e em nenhum momento não houve nenhum discurso no sentido de questionar a legitimidade desse processo eleitoral, com 45% de voto branco, nulo, abstenção, né? E muito pelo contrário, né? No caso específico do Brasil, você nem leva em consideração a abstenção. Quando você divulga os dados em função dos que participaram, e dizem que a abstenção, o voto nulo, né, não são levados em consideração para contar o processo. Agora, na Venezuela, eles têm que fazer de uma forma diferente, né? Tem que atacar, tem que colocar e tudo mais, devido ao exemplo que a Venezuela tem dado aí de enfrentamento ao imperialismo, de manutenção das conquistas populares. Nos últimos anos, com toda a dificuldade do bloqueio, você tem a distribuição de alimentação para toda a população, através das CLAPs. Você teve agora a Missão Vivenda, que foi a entrega de apartamentos totalmente mobiliados, com eletrodoméstico, com tudo, para as pessoas que têm necessidade de moradia, sendo que essas moradias têm, inclusive, próximas a ela, bares, restaurantes, uma série de estruturas que os próprios moradores utilizam para
exercerem a sua profissão, para ganharem o seu sustento. Tem a missão Bairro Adentro, que é a missão de saúde que se mantém, né? As missões relativas à educação, enfim, uma série de conquistas que, mesmo com bloqueio, com todas as dificuldades brutais em relação a esse bloqueio, elas são mantidas e aprofundadas. Então, essa é uma questão que, obviamente, o mau exemplo é um motivo, o mau exemplo, entre aspas, esse mau exemplo que faz com que o Cartel de Lima, com que o imperialismo americano, que esse governo horroroso, né, repugnante que o Brasil tem hoje em dia, né, utilizam para atacar e tudo mais, e tentar deslegitimizar, a ponto de eles dizerem que a comunidade internacional questionou o processo eleitoral. A comunidade internacional estava presente no processo eleitoral venezuelano. Você tinha lá 200 observadores eleitorais do mundo inteiro, né, da África, da Ásia, do próprio Estados Unidos, de vários países europeus, representantes de entidades, representantes de organizações, né, acadêmicas, de organizações, inclusive, de acompanhamento eleitoral, que acompanham o processo eleitoral nos seus países na Europa e que trouxeram a sua experiência para fazer a observação eleitoral, né, no processo venezuelano. E que, na sua esmagadora maioria, diria que na totalidade, se surpreenderam e assistiram, né, e levantaram, claro, limitações, coisas que podem ser melhoradas e tudo mais. E uma coisa me chamou a atenção: a oposição que participou do processo. Eu tive oportunidade de conversar com 2 candidatos. Os 2 candidatos, apesar de duríssimas críticas ao governo do Maduro, uma perspectiva mais à direita, se associando, inclusive, no discurso à crítica que é feita pelos Estados Unidos, né, e tudo mais. Porém, na hora de discutir o processo eleitoral, eles dizem que tinham total e absoluta confiança no Conselho Nacional Eleitoral, porque o Conselho Nacional Eleitoral tinha sido escolhido e definido por consenso na mesa de diálogo com esse setor da oposição que participou do processo eleitoral e que teve aí cerca de quase 20%, né, dos votos nesse processo. Não era o setor majoritário da oposição, né? Os setores majoritários são setores que apostaram no terrorismo durante todos esses anos, né? Apostaram na tentativa. Aí dita o exemplo que eu dei aí da destruição das urnas através de bomba incendiária jogada nos depósitos das urnas. E no dia da eleição, no dia seguinte da eleição, houve a denúncia de que haveria uma tentativa de magnicídio, né, de assassinato do Maduro, por isso ele teria, inclusive, votado em outro centro de votação. Em cima da hora ele mudou o local de votação dele. E mais uma tentativa, né, de sabotagem nas refinarias venezuelanas. Não é a primeira nem vai ser a última tentativa, né, de sabotagem, com utilização de explosivo de C4, mais uma capacidade de destruição brutal, mas que foi impedida pela SEBIN, foi descoberta a tempo e os terroristas foram presos. Todos eles, obviamente, se você levantar a árvore genealógica, vinculados organicamente a essa direita fascista que se recusou a participar do processo eleitoral. Para concluir, esse processo eleitoral abre uma perspectiva, né, para o governo e também uma séria responsabilidade de dar resposta a uma série de limitações, né, que a população tem visto, que também contribuíram para essa abstenção. Também não podemos ser idealistas e achar que não existe um descontentamento com as consequências do bloqueio, com as políticas do governo. Claro que isso existe. Por outro lado, abre também um desafio para as forças revolucionárias, porque essa direita que participou do processo eleitoral, ela já afirmou, né, já colocou claramente o discurso, mal terminou o processo eleitoral, de que estava comprovado que se os 70% que não participarem tivessem participado, eles teriam derrotado
dificultado o governo Maduro. Maduro, inclusive, tinha tentado estimular a participação do eleitorado conservador, dizendo que se ele perdesse a eleição, ele renunciaria ao governo e convocaria eleições, né? Foi uma forma que ele encontrou de tentar estimular a participação da direita no processo eleitoral, mas a direita já está dizendo que ano que vem tem outras eleições. A Venezuela é o país que mais tem eleição no nosso continente, acho que no mundo. Desde 98, acho que tem eleição todo ano na Venezuela. São 26 processos eleitorais na Venezuela. Ano que vem vai ter para prefeitos e governadores. E essa oposição que participou já falou: convocamos os 70% a votarem contra o governo no ano que vem, para tirar o governo democraticamente, né, do poder, né, e, enfim, seguir a política que eles têm de atrelamento. Que mesmo essa direita que participou, apesar de não ser fascista, é uma direita que segue a linha, né, que vem do império, que vem do imperialismo estadunidense. Então, em linhas gerais, é isso. Senão eu vou acabar falando demais. Depois a gente conversa mais. A gente achou importante dar um tempo assim, né, maior para a tua fala, porque é uma fala que a gente não tem. Então, assim, né, tragicamente, a gente tem uma mídia empresarial não no Brasil, mas brutal. no mundo, né, onde a gente tem essas exceções aí, né, que é Cuba, Venezuela, onde você tem acesso à informação, mas de outros lugares, aqui, por exemplo, a gente não consegue saber nada corretamente do que acontece na Venezuela. Então, é importante todo esse quadro, né, esse panorama que você trouxe. E aí, Mergulhão, queria passar para você, né, já nessa perspectiva também, né, de comparação, né, do que o Aurélio trouxe da Venezuela com o que a gente tem aqui no Brasil, do que acontece nas eleições. A gente teve aí recentemente as eleições, né, municipais em todo o país, e a gente viu o quanto é precário esse sistema que nós temos em todos os sentidos, né? Verdade. Eu acho que a gente tem que fazer também uma reflexão que é justamente sobre isso, sobre o controle dos meios de comunicação, né? Como o Aurélio retratou, o que acontece na Colômbia em termos de assassinato dos líderes sociais é bastante expressivo, e a gente não vê nada disso na mídia. Nada, absolutamente nada, nenhum contraponto, pelo menos uma notícia. Nem a notícia, Quando a gente quer né? buscar notícia na Colômbia, a gente tem que buscar por outros meios, porque nem notícia a grande mídia é capaz de colocar, nem sobre a questão das mortes, nem sobre a questão de como está o país, nada. A Colômbia é silenciada completamente, né? Eu acho que isso é muito importante que a gente faça essa reflexão. Porque, na verdade, a Colômbia é uma porta-voz, é um território, vamos dizer assim, avançado do imperialismo americano. Eu acho que é bom a gente colocar algumas questões em relação a isso. A gente tem, depois da eleição do Chávez, um processo na América Latina, lá atrás, em 98, um processo onde você teve as eleições de vários governos chamados progressistas, alguns mais avançados do ponto de vista anti-neoliberal, outros não, mas foram vários governos progressistas, contrários àquela hegemonia dos anos 90, aquela hegemonia neoliberal na Argentina, neoliberal no Brasil, etc. E tivemos a eleição do Chávez na Venezuela e outras eleições importantes a nível territorial. A nível foi na Bolívia, foi na Argentina, foi no Uruguai e também foi no Brasil. E de uns tempos para cá, a gente sabe que o imperialismo nunca dormiu no ponto, né? O imperialismo americano, junto com os setores das elites de cada país, sempre tentaram boicotar esses governos, mesmo que fosse o governo mais amplo possível, mais frentista, como dizer assim, possível, mais amplo, mais coligado possível, inclusive com setores de centro, como foi aqui o Brasil. Mas sempre existiu um setor de direita, mais à direita, muitas vezes aliado aos Estados Unidos, sempre disposto a boicotar esses governos. E em 2016, eu acho que a gente tem uma sequência de derrotas aqui no Brasil, importantes também, que se refletem na América Latina, né? Você também teve, no meio disso, nesse processo todo, você teve Argentina, você teve Brasil, você teve o golpe na Bolívia, ou seja, um período de retrocessos importantes em cada país, onde você acabou tendo como resistência quem? Nicarágua, que também pouco se fala e muito se estigmatiza, né? A Nicarágua, que é um governo sandinista,
com todas as críticas, com todos os senões, mas é um governo de soberania nacional, é um governo que incomoda os Estados Unidos. Nós tivemos a Venezuela, que há muito tempo incomoda os Estados Unidos, mas se mantendo, apesar de todo o processo interno e de interferência de um presidente que nunca foi presidente de lugar nenhum, mas que foi para outros países tentar contribuir para uma invasão à Venezuela, tentou de todos os jeitos se tornar um presidente de fato, com a conivência de países da América do Sul, com a conivência de países da Europa. Hoje, sem dúvida, a Venezuela sofre um bloqueio mais violento, arrisco dizer, do que Cuba, porque Cuba ainda consegue algumas saídas com outros países ocidentais, depois de ter vencido, né? E mesmo com o bloqueio americano, mas ela conseguiu algumas nuances, mas a Venezuela não, ela sofre um bloqueio, inclusive, de países da União Europeia, né? Ou seja, países da Europa. E também a gente tem a sobrevivência da Venezuela, a gente tem a sobrevivência de Cuba e da Nicarágua. Esses foram dois bastiões importantes, né, frente a esse avassalador avanço, vamos dizer assim, desses governos dessas propostas, dessas forças mais retrógradas. E o que acontece? Agora, principalmente, nós temos tido uma reação. Nós temos tido uma reação que foi o caso da Argentina. Nós tivemos uma derrota no Uruguai, que é a derrota da Frente Ampla, mas por pouquíssima margem. Isso engraçado, voltando a falar da mídia, ninguém fala. Foi a pouquíssima margem de derrota. Se fosse a gente, ou seja, as forças de esquerda que tivessem ganho, ia ser um descalabro. Iam falar que foi corrupção, que foram urnas que foram inventadas, foram votos inventados, que houve manipulação. Ninguém falou nada. E você também não viu os setores de esquerda do Uruguai contestando, falando que foi roubo, etc. e tal, né? Mas ali no Uruguai nós perdemos, mas nós tivemos, enquanto forças, eu falo nós, porque eu também, apesar de estar comentando, eu também me encaro enquanto um integrante dessas forças, vamos dizer assim, populares, progressistas, nacionais, democráticas, né? E que combatem o neoliberalismo no Brasil e na América Latina e também no mundo. Nós tivemos alguns avanços. Aonde, principalmente? Não só na manutenção da Venezuela e da Nicarágua, mas também na volta ao poder do MAS da Bolívia, né? Que foi muito importante. A Bolívia sofre um golpe militar, né? É um golpe que começa na polícia, vamos dizer assim, traça, né, os caminhos da chamada extrema-direita, vai para setores, vamos dizer assim, dos evangélicos, passa também por alguns militares e você tem um golpe duro, violento, repressivo e que um ano e pouco depois é revertido graças a uma mobilização de massas forte no decorrer de todo esse processo que garantiu as eleições. É importante isso. Não foram as eleições por simplesmente. Foi todo um processo de resistência, onde o MAS se destaca, o movimento ao socialismo se destaca, mas foi todo um processo de resistência para garantir as eleições e para fazer com que o MAS voltasse ao governo através do voto. Então, eu acho que existem situações na América Latina que são interessantes, sem esquecer também do Chile, né? Foi o povo na rua enfrentando as balas dos carabineiros, os tiros nos olhos, colocando jornalistas, populares cegos, né? Foi isso que garantiu também que o povo chileno possa conquistar uma nova Constituição no ano que vem. Então, a participação de massas também no Chile, finalmente, ela tem que ser destacada, agora também no Peru, ou seja, a América Latina ela volta a viver um clima de convulsionamento no sentido de tentar novamente, né, construir alternativas populares. Essas alternativas populares estão sendo construídas. Aqui no Brasil, nós tivemos, a meu ver, uma derrota da chamada extrema-direita, vamos dizer assim, mas é uma extrema-direita que concilia muito com a direita. E tivemos uma vitória da chamada direita civilizada, muitas aspas nisso, né? Que é aquela direita que hoje incorpora até algumas bandeiras, né, chamadas democráticas, mas a gente sabe que patrocinou o Bolsonaro, garantiu, né? Estado de São Paulo, por exemplo, dizendo que eram dois demônios, o Haddad e o Bolsonaro, fazendo esse tipo de comparação. Então, eles incentivaram a todo momento o Bolsonaro, né? Acham que podem desgastar o Bolsonaro, né, no que se refere a algumas pautas que são muito conservadoras, que nem hoje essa direita engole, né? Nem essa direita engole, mas apoia o Bolsonaro em todo o projeto econômico que ele aponta. Todo, sem exceção.
né? A Globo News é simbólica nisso. Ela critica o Bolsonaro em várias questões, nos costumes e tal, mas aceita completamente o projeto econômico e aplaude esse projeto econômico. E aqui nós tivemos, nessa eleição, além do que o Aurélio falou da forte abstenção, não só por causa da pandemia, mas houve uma forte abstenção, nós tivemos também, diante da dificuldade de 16, eu acho que a gente está respirando as forças, vamos dizer assim, as forças populares, do ponto de vista institucional. A gente está respirando, tendo algumas, né, começando a ressurgir. É um processo muito vagaroso, porque eu acho que aqui, taticamente, no Brasil, a gente sofreu uma derrota dura, que foi a derrota através de um golpe, que foi o impeachment da Dilma, embora com todas as críticas ao governo do PT, né, que a gente possa fazer, críticas sempre importantes do ponto de vista do avanço contra o neoliberalismo, mas a gente sabe que esse golpe caiu sobre todos nós, né, sobre todos nós, sobre toda a esquerda. Aí nós viemos perdendo batalhas importantes no governo Temer. Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi a pior derrota que a esquerda brasileira teve, pior do que 64, que 64 nós perdemos nas armas, agora nós perdemos no voto. Então, a gente está num processo muito lento de reconstrução, muito lento de reconstrução. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, em que pese a pandemia, com todos os cuidados, fazer esse tipo de debate, fazer esse tipo de discussão para que, quando vier a vacina, quando todos estiverem garantidos, nós voltemos a ocupar as ruas e construamos, né, juntos um projeto para o Brasil, para que a gente chegue em 2022 com uma proposta à esquerda que possa rivalizar tanto com a extrema-direita como esse projeto de direita, que, na verdade, são muito semelhantes. Sim, Mergulhão, e eu queria só, assim, né, adensar esse teu comentário, né, porque, assim, quando tu fala da Globo News, a gente não pode deixar de dizer também, assim, impressionante mesmo, né, porque, assim, diuturnamente, eles têm essa fala a favor das privatizações, né, e né, os economistas contratados, né, os jornalistas que cobrem esse setor de economia, fazendo questão de vender esse projeto da privatização, inclusive falando da SEDAI, do quanto isso é importante para o investimento, para o crescimento, né, desse projeto de saneamento. Então, assim, é uma propaganda assim, né, permanente e intensa sobre essas questões. E também me lembrei, né, queria passar agora para o Luiz Mário, né, Luiz Mário, de que esse comentário, né, do Aurélio e também reforçado pelo Mergulhão com relação aos militares, né, eu me lembrei dessa recente, né, ocupação em 2018 pelo Exército nas refinarias da Petrobras, né, Luiz Mário? Então, assim, é esse panorama, né, como o Mergulhão falou, muito ruim, muito comparável a 64 e péssimo. Queria passar, então, agora para você, Luiz Mário, e já deixando, assim, né, esse mote para você com relação ao que a gente está vivendo hoje, assim, desse desmonte muito, nessa destruição completa do sistema Petrobras, nesse desmonte do sistema Petrobras que tem sido feito na surdina, né? Da mesma forma que não falam da Venezuela, eles não falam o que eles estão destruindo e desmontando a Petrobras hoje. Vou aproveitar a fala dos companheiros, mas acho que o que está faltando é liderança por parte da esquerda. Falta liderança para encarar a foice, o martelo, a estrela, o anarquismo, enfim. Nós não estamos assumindo nosso papel na sociedade politicamente. Sempre temos uma desculpa agora com a Covid. É importante a Covid ser enfrentada, sim, não tem dúvida nenhuma. Mas deixamos de ir para a rua por isso? Não, tem maneira de organizar a luta na rua sem ter uma possibilidade muito grande de contágio. Exemplo, a Fiche, a Casanem, o PCO, eventualmente a Unidade Popular, militantes do PT da velha guarda, lá com seus 65, 70 e poucos anos, ali da região da Zona Sul, comparecem todo domingo no Fora Bolsonaro. Então, mostra-se que é possível ir para a rua. Mas parece que a esquerda não quer ir para a rua. E as nossas lideranças sindicais estão na mesma batida. A Petrobras está indo embora,
nossa classe petroleira não está se importando para valer. Eu acho que quando a gente se importa para valer, a gente vai para a rua, faz as coisas acontecer. Não tem essa de hora. Tem uma hora marcada nos astros. Tem que ter um alinhamento de Plutão com Saturno, com o Rio de Janeiro, para chegar no alinhamento do Sol. Não tem isso. Eu volto à tecla. Se você observar o cenário atual, comparado com o cenário da Segunda Grande Guerra Mundial, e transportar as pessoas de liderança dessa época de resistência e de liderança, e fosse trocar a resistência francesa, alemã, e trazer para os dias de hoje, e nós fôssemos para lá, nós não estaríamos vivos. E lá, com esse discurso que tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, Hitler estaria no poder até hoje. Mas ele estaria velhinho, já teria morto, mais de 150 anos. Aí daí, depois os alemães inventaram uma forma de manter o velho vivo. O que eu estou vendo é que as pessoas estão com medo. A questão fisiológica, questão do conforto, uma classe média sindical que não gosta de lutar, quer ficar na burocracia sindical, quer ficar liberado para não ser de novo empregado, não ser de novo oprimido, e fica nos sindicatos. Raros são os companheiros que continuam indo na luta, quer virtualmente ou quer presencialmente. Mas o que eu tenho observado é isso, o pessoal não quer ir para a luta. E ainda falar, a categoria petroleira não está mobilizada. Quem abana o cachorro? É o rabo ou o corpo dele? Porque, que eu saiba, nós, lideranças sindicais, somos responsáveis por botar fogo, botar lenha na fogueira. Então, nós temos que estimular a categoria a ficar mobilizada. E eu vejo o discurso de sindicalistas dizendo que não, a categoria tem que estar mobilizada para mim poder fazer greve. Olha, se for assim, não precisa de sindicato. Atingimos a excelência do conhecimento humano e das reações de luta e que as próprias pessoas na base reconhecem-se e vão para a briga. Vão fazer um enfrentamento com o patrão e com o capitalismo. Quem dera se eu tivesse chegado nesse nível de consciência. Mas não chegamos. Aí eu tive que ouvir na última greve de fevereiro dos petroleiros, que estava em ascensão, tínhamos 120 unidades paradas. Foi para 122 unidades paradas naquela noite. Os dirigentes sindicais do meu sindicato dizendo que havia um declínio da mobilização. Ora, matematicamente tem alguma coisa errada. Se 120 é 120, o que é 122? É algum número maior que 120. Isso significa que vamos ser positivo e não negativo. E o pessoal aceitou suspender a greve. Simplesmente assim. Porque estavam com menção e intenção de esperar a greve de prefeitura e a vereança. Essa que é a grande verdade. Você imaginou a trabalheira que ia tocar uma greve ao mesmo tempo que você toca eleições dos partidos? Exato. Não queriam fazer essa divisão em dois. Essa que é a grande verdade. Né? E aí nós estamos nessa situação que estamos. Petrobras, tchau, tchau. Petrobras, Casa da Moeda, e assim vai embora. Porque eu vejo, nos moedeiros, eu reconheço uma fibra muito grande deles lutando. Mas não é a maioria dos sindicalistas. Não é a maioria. Quem dera que fossem. Entendeu? E pouco nos ajudamos. Quantas falas você vê do licitatário falando da Petrobras falando do moedeiro falando sobre SEDAI falando de outro, e assim vai. São poucos. Muito pouco. Dá para contar nos dedos quem reverencia quem ajuda a impulsionar a luta do outro, a comparecer. E está ficando um clima horroroso. Que depois, para lutar, só vai ter um jeito, é pegar em armas. Não vai ter outro jeito. O nazismo está entranhado, o terror está entranhado, todos teremos medo. Já está difícil agora, imagina depois. E o pessoal não está acordando. Está começando a alguém falar assim,
temos um país nazista em curso. Poucos estão falando isso. Cara, é muito triste ver o pessoal não reagir e não ir para a luta. Mas como o tema aqui também tem a ver com direitos humanos, vamos pensar assim, temos que defender a Covid? Temos que nos defender a Covid. Só que agora, nesse momento, os servidores públicos estão sem receber salários, na área da saúde e do serviço municipal também, em diversas áreas. Nesse momento, agora, e falando em saúde, a diabetes está matando por falta de insulina. Aquelas doenças raras que temos na humanidade, também afetam o Brasil, também estão sem medicamentos, também tem gente morrendo. Cardíacos e tantas outras pessoas que dependem da saúde pública estão morrendo. Não é porque o tamanho da cabra na sala aumentou que as outros cabritos lá deixaram de existir. E continuam matando. Por uma saúde despreparada, uma saúde sem salários adequados, sem equipamento adequado, sem investimento adequado. Nós estamos com 20 anos de congelamento em saúde, educação e previdência no país. Por emenda constitucional. Estamos no início. Estamos no início, é terceiro ou quarto ano, né? Imagine 16, como a companheira Paula colocou. Terra arrasada no Chile. Agora que eles começaram a pegar a força e a luta deles, a coragem deles, ir para as ruas, levar a questão dos direitos humanos à frente, para perseguidos políticos. E nós? Vamos esperar quando? Que a França venha nos salvar? Que a Alemanha venha nos salvar? Que a Rússia peça um embargo econômico do governo Bolsonaro? Nós estamos dependendo de nós mesmos. Nós, petroleiros, nós, cidadãos, temos que nos unir. Professores públicos, privados. A sociedade tem que se unir. Mas, para isso, nós temos que chegar na sociedade. E, para mim, uma das maneiras, além de ser formiguinha, panfletagem, núcleos de bairro, tem que ter mídia de massa. Tem que ter lá 2, 3 minutos de televisão paga. Pô, mas é um absurdo. Não, não é absurdo, não. Caiu o preço da beça. Caiu o preço da beça. E daria para alguns sindicatos bancários. O meu mesmo hoje teria condições de pagar tranquilamente 3, 4 inserções e 2 minutos cada. A TV brasileira, no horário mais caro que você possa imaginar. Que seria o horário da novela, das 9 horas da noite. Teríamos condições de recurso para bancar. E isso ter a aba de outros colegas, de outras classes. Unidade de classe, para mim, é fazer junto. Você não tem a parcela total de dividir por 3 sindicatos, mas você entra com 10%. Já está bom. Entendeu? O outro entra com 80%, o outro entra com os outros 20%. E vamos fazer junto o programa. Agora, por que não fazemos? Porque não queremos. Essa que é a grande realidade. Porque nós não queremos. Nós não queremos encher a linguiça ou a empada do outro companheiro, do outro sindicato, porque ele não pertence à minha corrente política partidária. Porque ele não pertence à minha central sindical. Cara, na altura do campeonato, eu não estou preocupado com a tua central sindical. Eu estou preocupado que você venha para a trincheira lutar comigo. Porque nós temos poucos militantes. Essa que é a realidade. Mesmo as nossas bases, quanto maiores são elas, né? São poucos que estão dispostos a abrir mão de família, abrir mão da vida pessoal para vir para a luta. Virar à noite. Quantos companheiros sindicalistas são divorciados? Estão no segundo casamento e indo para o terceiro casamento. É porque nós somos só vadios, que nós só estamos pensando em arrumar esposa na rua? Não, não é. E vice-versa, tá? Para não ser machista. Não é isso. É porque é muito difícil. A esposa tem que aguentar uma barra danada. É dupla jornada, tripla jornada, é nossa psicóloga, é nossa assistente social, é nossa psiquiatra, tem que cuidar dos filhos. Motorista, tem de tudo. Entendeu? É isso aí, Luiz Mário. E é isso. Eu acho assim... Para a luta, gente. Uma carga enorme de problemas, né, e de situações, questões, que é como eu falei no início aí do nosso programa, a gente não vai dar conta hoje, mas a gente traz, né,
para que o ouvinte possa começar a refletir e a gente possa dar um passo, né, nessa importante mobilização que, em algum momento, ela vai ter que começar a não só acontecer de verdade, mas também crescer, né? A gente já está chegando aqui no encerramento do programa, queria fazer mais uma rodada, então, começando aí por você, Aurélio, aí você já aproveita e deixa a tua despedida aí para os nossos ouvintes, por favor. Tá bom. Eu acho que essa questão que o Luiz Mário coloca é fundamental, quer dizer, eu acho que não existe, na realidade, interesse político, ou melhor, existe um projeto político por parte da autoproclamado campo de esquerda que não engloba mais a questão da mobilização, do movimento de luta da classe trabalhadora e fica só no processo eleitoral, numa lógica de achar que apenas pelo processo eleitoral ele vai conseguir mudar essa realidade, quando não vai mudar essa realidade através do processo eleitoral, muito pelo contrário. Só o movimento de luta da classe trabalhadora, das trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo, que podem, inclusive, e isso foi demonstrado cabalmente agora no processo boliviano, podem, inclusive, influenciar esse processo eleitoral e fazer com que esse processo eleitoral realmente sirva aos interesses da classe, né? É muito triste a gente observar como o nosso movimento sindical se burocratizou, e não é de agora, não é de agora, não é de agora, essa é a realidade, não é de agora. Nossos companheiros estão mais preocupados com isso que o Luiz falou, de terem a sua liberação sindical, ou de terem cargos em governos, né? Já ouvi cada discurso horrível em relação a isso, né? Que é a hora de ocupar espaços, aí, através desse discurso, você justifica, né, toda e qualquer política equivocada. E é óbvio que a própria classe, né, o próprio povo começa a perceber essas contradições. E aí a gente começa a observar a quantidade de voto anulado, a quantidade de abstenção. Né? Não é porque, não, esse pessoal que não vota é atrasado. Não sei, pode ser até que seja, mas um grande setor está desanimado, desalentado. Né? O que os sindicatos fazem, por exemplo, em relação ao genocídio do povo preto nas favelas e periferias? Concretamente, o que os sindicatos fazem? O que os sindicatos fazem, né, em relação à luta por moradia, luta pela saúde? Quando eu digo, não é o Sindesprev que vai lutar pela saúde, é o que o Luiz Mário colocou, não é o Sindesprev. O movimento sindical, enquanto movimento sindical, né? Nós temos uma visão profundamente corporativista, economicista, cada um olhando o seu próprio rabo, como dizia minha avó, né? Preocupado com os seus problemas e não entendendo que o seu problema está inserido num problema muito maior, que é de todos, que é da classe. Então, esse eu acho que é o grande desafio. A gente tem que começar a tentar construir um projeto diferente, não dá mais para ficar nessa lógica eleitoral o tempo inteiro. Entendeu? Tem que retomar realmente esse. Eu acho que está chegando num nível tal, a coisa está chegando num limite tal, que eu acho que o povo tem que entrar, a classe vai ter que entrar nessa porra. Entendeu? Vai chegar um momento que a classe vai dizer: não dá mais, eu vou para porrada. E aí não sei se é luta armada, se é o que vai ser, mas na realidade isso vai empurrar, fazer com que novas lideranças surjam. Tem que surgir novas lideranças sindicais, novas, sabe, para poder dar um gás e uma prática diferente. Agora, claro, né, o grande problema é que as nossas vanguardas estão presas em projetos completamente ultrapassados, né, acreditam na possibilidade de desenvolvimento do capitalismo voltado para a maioria, fica nessa ilusão de que é possível existir uma Petrobras dentro dessa lógica do capital. Não vai, não vai. A lógica do capital está destruindo a Petrobras. Se não superar o capitalismo, não tem Petrobras. Se não superar essas contradições, não é só superar o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma faceta temporária, histórica, temporária do capital. É superar o capitalismo mesmo. Tem que se procurar construir uma nova sociedade que permita a felicidade para todos, e não vai ser a sociedade do capital. Enquanto a esquerda não sentar, né, a verdadeira esquerda, tem um autoproclamado campo de esquerda e tudo mais, que é isso que o Luiz falou. De 2 em 2 anos vai na favela pedir voto, de 2 em 2 anos, né, fica disputando cargo em parlamento, disputando cargo de
de assessor de deputado, de vereador e tudo mais, mas que não faz o trabalho que deve ser feito. Até porque não é esse o interesse dele, não é o interesse desse setor. É uma burocracia que está ali exatamente para manter essa estrutura que a gente vive. Não está interessado em mudar essa hora. Né? E, sabiamente, eu acho que a nossa população pode não ter muito claro por que ela não vota e tudo mais. Isso explica um pouco também até a votação de muitos setores populares no Bolsonaro, porque o Bolsonaro fazia o discurso antissistêmico. Eu sou contra tudo, eu sou contra isso tudo que está aí. E nós não. Nós, que eu digo, campo, né, popular, classista, não, democracia, temos que garantir liberdade para todos, aquele liberalismo de esquerda, aquela lógica, sabe, que faz com que um Freixo dê uma declaração horrível, como ele deu há 2 dias atrás, que apenas a Coreia do Norte e o Brasil, né, não tinham reconhecido a vitória do Joe Biden e tudo mais. Quer dizer, ele sabe o que é a Coreia do Norte, sabe que não tem a menor, né, possibilidade de comparar o que tem na Coreia do Norte com o que nós temos aqui no Brasil. Mas ele faz o discurso do império, ele reproduz o discurso do império, isso é muito ruim. E é essa esquerda que vai mudar alguma coisa? Não é. Se a gente ficar preso a essa esquerda, nós não vamos sair do lugar. E, para concluir, o que o Luiz Mário falou, existe a possibilidade de travar a luta, até porque a classe está na rua, está trabalhando. Os trabalhadores não estão parados, a maioria dos trabalhadores não estão parados. Tem algum setor do funcionalismo público que pode parar, como nós, que pode trabalhar remotamente, tudo mais, mas o grosso da classe está tendo que trabalhar. Está tendo, porque o grosso da classe está na informalidade. Se não trabalhar, não come, mesmo com essa mísera contribuição do governo. E tudo bem, então vamos trabalhar com esses setores que já estão na rua e que estão insatisfeitos. E quando a gente não faz o trabalho político, quem vai fazer é a direita. Quem vai alimentar esses setores, o discurso é a direita. O importante é a economia, olha só, tadinho, o cara tem que trabalhar. Aqui, vacina, o quê? O cara está aí todo dia na rua trabalhando, não está pegando essa gripezinha, qual é o problema? Entendeu? E esse setor acaba incorporando esse discurso como uma forma até de tentar sobreviver a esse processo. Porque é alienado, porque está alienado pelo sistema, não é porque ele é pobre de direita, é outro discurso horroroso que os setores de esquerda falam, o pobre de direita. Não tem estupidez absoluta, não existe essa história do pobre de direita. Existe uma ideologia dominante que ganha o cara, que convence o cara, que mostra para o cara que o caminho é aquele mesmo. Se você não combate isso através da batalha das ideias, você não vai mudar isso. Você não vai mudar isso. E batalha das ideias não é só no campo das ideias, é no cotidiano, é na luta, é nas reivindicações, é na luta por moradia, na luta pela saúde, na luta pela educação, é na luta contra o genocídio do povo preto, enfim, em todas as lutas concretas que a gente tem que travar para sobreviver, porque hoje a gente não vive, a gente sobrevive. É isso, queria agradecer aí o convite de vocês, acho que esse trabalho é importante, né? Lamento muito que a gente não tenha tido nesse país condições, mesmo quando os setores de esquerda estavam no governo, de romper com esse monopólio da mídia. Né? Nós fomos um dos únicos países na América Latina dos chamados governos progressistas que não liberaram, por exemplo, o sinal da Telesul. Né? Durante o governo do Lula não houve liberação do sinal da Telesul, durante o governo da Dilma não houve liberação do sinal da Telesul. As rádios comunitárias foram perseguidas, reduziram o tamanho do alcance das rádios comunitárias, se achava que iria ganhar, né, a grande mídia para o projeto de desenvolvimento, né, que o governo estava encaminhando. Então, essa ilusão de achar que conciliando as classes a gente vai conseguir chegar a algum lugar para atingir a felicidade da maioria é uma ilusão muito, muito ruim, muito nociva, e que está se tornando uma visão quase que repugnante, tanto quanto é repugnante esse governo que está aí do Bolsonaro. E obrigado aí pelo convite. Muito bem, Aurélio, muito obrigada aqui pela sua presença hoje. Mergulhando.
Opa, eu acho importante a gente pegar essa caracterização feita pelo Luiz e também pelo Aurélio e perceber que, na verdade, essa falta de vinculação de classe, vamos dizer assim, do campo da direção, das direções do sindicato, em sua grande maioria, essa falta de trabalho de base, ela não vem de hoje. É uma crise que se arrasta há algum tempo. E mesmo na época do governo Lula, do governo Dilma. Então, é algo que a gente tem que investigar com mais profundidade, entendeu? Como que isso aconteceu, como é que esse processo criou corpo e como que a gente não conseguiu, vamos dizer assim, a gente que está num outro campo, que é justamente esse que o Luiz falou, da tentativa de mobilização, da disputa de ideias na prática também, não só através de ideias, mas como a gente não conseguiu frear esse processo. Eu acho que a grande questão hoje que a gente tem é isso. Parece que a esquerda ela perdeu essa questão da vinculação de classe, essa solidariedade de classe e, acima de tudo, algo fundamental, que aí a gente não precisa raciocinar aqui, porque a classe trabalhadora está mudando. Claro que ela está mudando, mas, fundamentalmente, ainda existem as categorias. Então, o mínimo que qualquer direção de sindicato faz é o chamado trabalho de base. E é isso que também a gente não percebe muito, né? Esse trabalho de base cotidiano, que é duro, é enfadonho, você vai ter que levar, muita gente não gosta de ouvir coisas que não concorda, mas você tem que fazer um enfrentamento. Eu acho que é isso que a gente não vem percebendo, vamos dizer assim, na maioria dos sindicatos. E essa falta de vinculação de classe também. Ou seja, se achar enquanto petroleiro, bancário, professor, mas se achar enquanto membro da classe trabalhadora. Então, na ausência dessas concepções, ou essas concepções em crise, e aí cabe até um programa a gente discutir isso por quê, na ausência disso, quando isso começa a se erodir, é claro que você tem o resultado que a gente tem hoje. Já era para a esquerda, de maneira geral, como o Aurélio falou, sendo institucional ou não, sendo voltada mais para a eleição ou não, já ter acendido o sinal na época, por exemplo, quando a Dilma ganha por pouco, né, do seu oponente, né, do Aécio. Ali já era para ter tido um sinal, falar assim, olha, cadê o nosso trabalho de base? Cadê a nossa formação? Cadê o nosso enfrentamento? E parece que isso não acendeu. E aí você tem a votação do Bolsonaro, e quando a gente muitas vezes sai da nossa bolha, a gente percebe, né, o porquê que ele teve voto. Ele teve voto justamente porque nós não estávamos lá também para nos contrapormos, né? A gente estava num conforto muito grande, que é falar para nós mesmos. Eu acho que essa é a grande questão nossa, né? Não falar para nós mesmos. O grande desafio também do programa e de todos os outros programas e organizações de esquerda e direções de sindicato é a gente não falar para nós mesmos. Para não falar para nós mesmos, nós temos que ir para a rua, né? Temos que chamar as pessoas, temos que fazer intervenção, temos que discutir com paciência com quem concorda com a gente, entendeu? Que é gente do povo, e a gente precisa fazer esse tipo de trabalho. Eu quero lembrar o que o MAS fez na Bolívia, né? Como o Aurélio falou, o MAS volta através da eleição, mas não foi a eleição que deu o voto, foi a mobilização de massa. Se você não tivesse mobilização de massa, você não teria nem eleição, que a proposta dos golpistas era não ter eleição nenhuma. Então, eu acho que é isso que faz falta, e a gente, Luiz Mário, eu acho que vai ter que investigar isso e reconstruir isso na prática, ao mesmo tempo que investigar, reconstruir na prática. É uma situação que eu acho que a gente vai demorar para reconstruir, mas eu acho também, por outro lado, urgente reconstruir. A gente tem que chamar o movimento de massa, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que pensar em como fazer dele algo diferente, algo mais qualitativo, né? Eu acho que essa é a grande missão, e uma das missões do programa é essa, né? Uma das missões é essa também, de você construir isso na base petroleira, na base popular, entrevistar as pessoas, conversar para que a gente possa reverter esse processo, que não é fácil, é um processo bem difícil. Já agradeço aí a Rosa, a Aurélio, Luiz Mário, a todos por essa oportunidade, e continuamos aí na batalha de ideias, nas ideias e na prática, fundamentalmente. Sim, já abracei aqui, anotei tudo, sugestão de temas, de programas, para a gente retomar aí a partir de janeiro de 2021, é o que não vai faltar aqui na Rádio Petroleira. A gente contou aqui com uma honra enorme de receber no estúdio virtual da Rádio Petroleira o Aurélio Fernandes. Ele é do Comitê de Solidariedade à Revolução Bolivariana e atua no Centro Rui Mauro Marini, militante nos Círculos pela Revolução Brasileira, historiador e professor querido da rede estadual, com certeza. Os alunos devem gostar muito dessas aulas aí dele. E também do Luiz Eduardo Mergulhão, professor de Sociologia da rede estadual e de História da rede municipal. Imagine a aula dele,
graduado pela UERJ e integrante da Associação Cultural José Marti. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou aproveitar, vou me despedir aqui dos ouvintes. A gente não pôde contar, né, infelizmente, com a presença aqui do Gabriel nem da Paula Becker, mas a gente já está também aqui prometendo para vocês que a gente vai retomar, né, para a gente fazer novamente esse mesmo programa com essas questões aí que ficaram em aberto, com esses dois convidados que não puderam participar aí devido a questões da internet. Eu peço que vocês compartilhem o programa, ele está disponível no site do sindicato, www.sindipetro.org.br, Rádio Petroleira, também fica disponível no Spotify, e a gente também tem postado lá no YouTube, no canal da TV Petroleira, que é Sindipetro RJ, para vocês fazerem seus comentários. Agradeço a vocês aí a audiência durante todo esse ano, peço que compartilhem, fiquem aqui conosco para o ano que vem, tragam seus comentários, suas críticas, né, suas sugestões de pauta e participem. Passo, então, a despedida desse programa para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetro RJ e também da Federação Nacional dos Petroleiros. Um abraço a todos e até o próximo. Luiz Mário, por favor. Para terminar, ou para começar, sindicalização é fundamental. Não falar em sindicalização para formar a base de um sindicato é falar para nós mesmos sem fazer nada. Então, o diretor sindical, os diretores, né, tem que ter em meta que um planejamento de sindicalização tem que ser perene. Uma equipe de formação política na sede do sindicato e até em outros locais próximos ao trabalhador tem que ser um trabalho permanente, bem planejado, através do teatro, da aula, do cinema, do cine-debate, da leitura de livros. Nós podemos fazer um pouquinho de cada nesses 3 anos e meio. Fizemos isso, poderíamos ter feito muito mais com recursos que não tínhamos. Mas fizemos alguma coisa muito importante. E agradecer ao FRJ, agradecer a FISH, Casanem, e tantas entidades que nos ajudaram a dar esse treinamento, essa formação para os companheiros petroleiros. Porque está tudo gravado, pessoal, na TV Petroleira. Você pode acessar, os vários programas que foram feitos, os debates, as aulas. Você pode assistir lá vários documentários, cines, são muito importantes de se assistirem. Então, tem que ser uma coisa perene para formar as pessoas. A casa tem que estar aberta, o boteco tem que ter algum cliente. Um boteco sem cliente é um sindicato também sem cliente. Se você não tem alguém consultando um jurídico, não tem consultando um treinamento, se informando na casa do petroleiro, você não vai ter um sindicato forte. Vai ter um sindicato burocrático para cumprir papel. Homologa, demite, corre atrás de um dinheirozinho na justiça. E só isso o papel do sindicato? Não, o papel do sindicato vai mais além. Ele tem que ser um sindicato revolucionário. E para revolucionar, nós temos também que ter o quê? Formação. Não adianta somente ter o discurso, tem que orientar como fazer. E a resposta, Mergulhão, é o seguinte: pegar os velhos livros ou manuais, como o Manual do Guerrilheiro, e voltar a editá-lo, a voltar a distribuir, a treinar o pessoal. Entendeu? Pegar o livro do velho, pegar livros do Che, Marx. Lançaram pouco tempo atrás o Marx para crianças, o Capitalismo para Crianças de Karl Marx. É muito bom, muito interessante. Mas nós temos que distribuir isso para a população. Não adianta montar a banquinha na Mangueira e falar que o livro vai custar R$10. Não vale. E não vale depois você não deixar de voltar lá para saber se o pessoal leu, se o pessoal gostou, se o pessoal quer ter aula dessa matéria, desse assunto sobre capitalismo, entendeu? E o verso do comunismo. Então tem que ter um trabalho consequente. Não pode ser simplesmente parou. Nós temos 2 programas que nós começamos com a Rosa, nesse período de 3 anos, que é o Fala Petroleiro e Reage Brasileiro. O Reage Brasileiro me fez muitas vezes chorar, porque era a opinião da rua, do povão, na Central do Brasil, no terminal rodoviário Américo Fontinelli, ali atrás da Central, era em Santa Cruz, era nas barcas, e vários locais onde o povo passa. Não é a classe média petroleira que passa, onde o povo passa.
Nós, tipo povo, assim, o que é privatização? isso. Não sabe o que E que para é os petroleiros, privatização, fala petroleiro. né? Dá seu recado para o sindicato. Dá o seu recado para outro colega. Emocionante. Essa entrevista também de 101 anos de um companheiro nosso, petroleiro, não vou esquecer nunca mais na minha vida. Já está com 103. É. Caraca! Completou 103. Ele vai lá no sindicato para votar. Nas eleições, ele vai lá presencial para dar o voto dele. Então, são esses programas que nós realizamos que nos dá felicidade, nos incentiva. Entendeu? Quando eu vejo o movimento do Aurélio lá no sindicato, nas reuniões que faz lá, o Mergulhão, espero que também seja conosco nas próximas vezes, a Casa NEM com o Preparanem, a FISC com seus congressos, nas suas ações de rua, e tantos outros movimentos populares, é o que faz a luta valer a pena. Quando você vê que o teu preconceito para com o oprimido vai se diluindo, você passa a ser mais gente. Esse é mais um Privatizar Faz Mal ao Brasil, Reage Brasileiro. Obrigado, Aurélia, obrigado, Mergulhão, obrigado, Rosa, por esse último programa desse ano. Não tenho como dizer como amo todos vocês, como seres humanos. Feliz Natal para quem é cristão. Feliz Ano Novo, que é a doença. E lembrando, não tem só Covid matando. A saúde está um pancareca, está caindo aos pedaços. Temos que cobrar tudo do governo. Feliz 2021 pela frente, de muita luta. Obrigado. Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.